E aí você foi pra Portuguesa. Aí eles me levaram. Aconteceu a mesma coisa. Cheguei lá, o seu finado Hermínio. Zagueiro, batia pra caraca. Como é que chamava? Seu Hermínio, volante. Pô, desse eu não lembro. Aí ele falou que quando ele ia jogar contra o Negrão, os caras falavam que ele tremia pra caraca. Quem? Colebeck. Aí ele falava Marcador de Pelé, maior gelada do mundo. Batia, mas ele não parava de fazer gol. Eu quase não alcanço aqui, pô. Só foi escada aqui. Príncipe. Você tá maluco? Ah, não, Edu Marangon. Como é que vai? Canto xarope mesmo. Tudo bem, Cantinflas? Que prazer recebê-lo, rapaz. Prazer é meu, viu? Vamos contar a história, mas tem que ter história assim, daquelas... Não quer as cabeludas, daquelas sacanagens. Bem-vindo. Será um prazer, viu? Vamos entrar. Com licença, obrigado. Viu? Pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe o horário que vocês estão vendo. É um prazer aqui de novo estar no programa Futebol é Minha Vida, com patrocínio da Elizabeth. E já lembrando para vocês se inscrever no canal, a gente está crescendo bastante. Vocês estão vendo o nível de entrevistas aqui. Vamos ver daqui a pouco quem a gente vai. E aí queria dar as boas-vindas aí, Milton, Jorginho. Como é que vai? Bom. Você tá menos careca hoje que hoje. Acho que eu fiz algum tipo de implante. Lá na barbearia, na cabeleireira do nosso Mauro Best. Foi lá, ele que me indicou. Que honra. O senhor chegou apertado aqui, mas você chegou, eu olhei e falei assim, quem que é esse cara mesmo, capaz? Não identifiquei, ele sorrindo. Jorginho Cantinflas. Você me desculpa. É que fazer o quê? Uns 30 anos que a gente não se via. Mais ou menos. É um prazer estar aqui. E você conhece essa fera aí, não? É uma honra, que é grande figura. Esse é preto, esse é antigo, hein? Então vamos ver, como é que é o nome do Jorginho? É Jorge o quê? Não, eu não sei. O cara Mas eu vou saber. Ele não se prepara. É mais conhecido Jorginho Cantinflas, que eu convivi com ele primeiro, para vocês terem mais no Juventude. Mas os que estudam, normalmente enganam. Igual filósofo também. Mas viu, você falou aqui no café, durante o nosso café lauto, apesar que o Prédio comeu metade, Não. é o seguinte, eu acho que é um prêmio a tua lembrança, que no começo você não gostou, pro Silvio Luiz Pérez Machado de Souza, que tá lá no céu. Ele que te apelidou de Cantinflas, você parecia mesmo com o mexicano? É a cara do mexicano, cara. E eu fiquei muito puto com ele. Eu não gostava no começo de jeito nenhum. E não dava pra pesquisar, né? Porque não tinha internet que nem hoje, tudo. Aí um dia me mostraram uma foto do cara, eu falei, caraca, é a mesma cara? Falei, pô, se eu fizer sucesso igual ele, tá bom, 10% O Silvio Luiz foi muito feliz e acabou prestando um favor a você. Ah, sim. Porque se você chamasse só Jorginho, sabe? Mas o Cantinflas se marcou. Um colega seu queria me colocar, na época, depois que eu parei de jogar, como Jorge Luiz. Também todo mundo. Aí eu falei, pô, mas não. Eu falei, não, minha vida inteira foi Jorginho. Pra quê, cara? Pra quê? Trabalhou na PAN com você há muito tempo. Vamos ver se você vai lembrar. Tinha um cavanhaque, uma barba e tal. Quando ele não via. Cavanhaque já ele era louco pra mudar o nome. Eu falei, não vou não. Ninguém vai esquecer de Jorginho Cantinflas. Os caras... Se você for só Jorginho, tem uns 2.000 aí, né, Prédio? Opa, e Cantinflas foi um grande artista mexicano. E os outros são ruins. Esse que é o problema. Aliás, o senhor sempre menosprezou jogador do México, ator do México. Nunca. O México é um país maravilhoso. Lá ganhamos a Copa de 70. O México teve Você é um ingrato. Você é um ingrato. O Edjar jogou no Cosmos, lembra? Cabeludão de barba em 1978. Tá lembrado? Tinha um outro cabeludo. O Hugo Sanches depois, né? O maior jogador da história do futebol mexicano, né, Jorginho? E o Pelé, hein? Ensinou o americano a gostar de futebol. Brincadeira. Se o Pelé fosse para Marte, ele ensinava a turma a gostar de futebol lá também. Ó, o Pelé, não dá para falar dele, porque ele... Uma passagem dele, vai, que você lembra. Portuguesa e Santos, vamos dizer assim. Não, eu não lembro dele em Portuguesa e Santos, eu lembro dele lá na Jamaica. Você jogava na Jamaica? Que? Não, nós fomos fazer um amistoso lá na Jamaica, pelo Santos. Aí nós chegamos, todo mundo, os atletas do Santos chegaram. Daqui a pouco um fuzil no aeroporto pequenininho.
Tá confusão no aeroporto, tem um monte de polícia, não sei o que, não sei o que. Aí pousou um jatinho. Que até que saiu de grande lá. Aí. Entrou uma limusine branca. Ele na frente, uma limusine aqui, nós aqui. Ele teve que levantar, dar tchau pra todo mundo assim que tava saindo na rua pra ver ele passar. Com certeza ele fez periquinho, né? Não tem dúvida, viu? Não, cara, não é uma coisa assim. Não, é tem que absurdo. fazer. É Ele fez absurdo, periquinho. é absurdo, é absurdo. Esse cara nasceu pra isso. Eu vi um pouquinho uma entrevista do filho dele dizendo, Nadinho, né? O quanto ele ficou. Então, quanto ele ficou longe do pai, né? Pelo fato dele. O pai viveu uma vida que. O pai tava no mundo. No mundo, é isso aí. Ele foi do mundo e não foi tão presente. Mas por causa disso, né? Uma coisa que, infelizmente. Só que nas histórias do futebol vocês É estão uma vendo coisa essa que história. eu tive comigo o Edinho, não sei, uma pessoa maravilhosa, mas é um sofrimento muito grande você não poder ter curtir um pai tão importante quanto era aquilo, cara. Ainda bem que ele teve juízo, cara, porque ele poderia ter sido um maluco da vida. Jorginho, Pelé pra mim é o adjetivo, né? Quando o cara é o certeza. bom daquela posição, esse é o Pelé dos médicos. Esse aí é o Hospital Pelé. É o melhor. Hoje tá no Qualquer vocabulário. atividade, entendeu? Pra mim, assim. Esse aqui é o Pelé dos E eu podcasts. de tô futebol. colocando aqui essas fotos maravilhosas do Pelé. Vamos colocar. Entendeu? Tá aí as fotos aí. Vamos continuar. Vou ficar olhando aí enquanto a gente conversa. Mas o Pelé mudou minha vida. Porque eu não joguei porcaria nenhuma. Entendeu? E meu pai morreu, eu tinha 8 anos. Eu me apeguei ao Pelé. Santos do Pelé. Sou santista hoje, Preto, muito mais que eu fui. Entendeu? E o Pelé, quando aconteceu, a gente estava na fazenda Lenice Neves, a minha mulher lá em Guaxupé, e quando tem uma personalidade muito importante, a televisão fica me enganando, mas fica passando, sabe, escolhendo palavras para dizer como é que está a situação física do grande político, do grande médico, do grande jogador e tal. Então, eu falei, olha, vi lá no Jornal Nacional, falei, gente, vambora. É. Porque tava muito, sabe, em cima do mundo. Cuidado profissional, correto. Aí fomos. Chegamos lá em Santos e já fomos, eles me deixaram já na porta do cemitério lá do velório. Aí eu entrei, né? Eu vi o Pelé deitado lá, as mãos assim. Eu não tive coragem. Nossa, eu chorei demais. Eu não tive coragem. Porque sem nada de preguiça, a situação era complicada lá, apesar que eu tinha minha tia Antônia, tia mãe, né, minha mãe, minha avó. Mas a coisa era apertada lá. Minha tia trabalhava como professora primária para sustentar todos nós, meu irmão. E o que aconteceu? Eu me apeguei ao Santos, por causa do Pelé. Porque lá no Zambim, como em todo lugar, só tem só corintiano. Então, quando eu comecei a torcer pro Santos, eu chegava no colégio, o Santos tive aquelas excursões loucas, jogavam domingo, terça, quinta, sexta, sábado, domingo. E aí o Santos, de vez em quando, perdia para um timinho lá da Jamaica, não sei lá da onde, né? Aí tinha um batalhão de moleque corintiano me esperando chegar. Só pra te cornetar. Entendeu? Eu me considero, perdoe-me se eu estou exagerando, mas eu me considero o maior pelezista do mundo. Legal, né? É uma frase maravilhosa. E você falou do Edinho. Nossa, o Edinho me adora. Meu Deus do céu. Pelé é minha vida. Mas eu acho que o Pelé, Milton, o Pelé ele tem o futebol antes dele e o futebol depois dele. E como piorou, é? Agora, aí eu acho que não tem coisa mais, quando você vai falar de futebol, não tem coisa mais explícita que falar do Pelé, porque Pelé ele é realmente a ilustração do futebol. Unanimidade, né? Impressionante, né? Não é fácil ainda mais. O mundo inteiro, até em país. Não, a Argentina também. Como o brasileiro adora o Maradona, não tem como não respeitar o Maradona. Gênio também. Apesar que pra mim o melhor jogador que na mesma geração de Maradona chama-se Zico, mais completo. Então, Zico. É uma briga boa. E o bom caráter do Zico, é? O Que quê? sujeito bom, é? Outro que eu acho também que compara-se, tá? Michel Platini. Os caras que Eu também acho que o Platini jogou tanto quanto o Zidane. As pessoas dizem que o Zidane jogou melhor, o Platini jogou tanto quanto o Zidane. O Platini não tive o oportunidade de ver. É que hoje a molecada
não quer deixar o deles pra trás, né? Então não quer Mas assim. você já notou, cara? Todo mundo já notou. A palavra Pelé, ela continua viva aí. Não vai morrer, não. Não, entendeu? Como qualquer comentário, o comentarista lá, o repórter, o narrador, ele está sempre, apresentador do programa, está sempre lembrando a palavra Pelé. Não tem como. O Pelé é tão importante para o futebol quanto a bola. Porque sem bola, segundo o Pretzel, não tem jeito de jogar. É verdade. Né? Mas, olha, frase forte, Pelé e bola empatam, viu? O Jorginho, qual foi o Pelé dos treinadores contigo? Ah, eu tive alguns, cara. Eu tava falando com o Milton. Eu tive um começo da minha carreira que chama-se Servilho de Jesus, que ele, por exemplo, se eu Centroavante. se eu me posicionava bem pra cabecear e subia bem de cabeça, eu devo a ele. Entendeu? Porque ele falou, vem cá, você não tem altura, mas você tem uma impulsão enorme, um tempo de bola bom, então você precisa fazer gol de cabeça. Servilho de Jesus Filho. O Servilhinho, filho dele, luta para preservar O nome. o nome do pai. E ele foi sacaneado naquela Copa de 66, e o Valdir Joaquim de Moraes também. Pô, tava um dia antes, praticamente, de começar a Copa do Mundo, no aeroporto de Glasgow, outro amistoso que o Brasil fez contra a Escócia, e dispensaram os caras no aeroporto. O Valdir, Servilho. E o Servilho era despachante no Detran, quando eu era assessor da imprensa lá. Primeiro repórter, depois assessor da imprensa. Não, depois escrivão de polícia. Estou aposentado. Aí, o Servilho eu encontrava muito com ele, né? E ele do mesmo jeito, aquele jeito bonachão dele, sabe? Ele andando ali, porque rotativamente ali no Detran, em umas 3 mil pessoas por dia, porque era tudo centralizado. lá. Não, ainda vou hoje. Não, mas hoje é tudo internet. Sim, mas era uma confusão também. É. Aí eu conversava muito com ele, né? Aí um dia eu falei pra ele, ô Servilho, pô Servilho, você fazia muito gol no meu Santos, pô. Eu nunca gostei de você, mas agora eu tô gostando. Ah, fazia gol sim, mas porque os backs deixavam. É assim mesmo. E nesse ritmo de palavra, né? Ele era bem bom também que o tamanho daquele homem lá, se ele fosse bravo dentro. Igual um elefante, ele atravessava tudo. Mas o Jorginho, o Leão esteve aqui, e aí eu perguntei para ele qual foi o jogador mais importante que ele trabalhou. E ele te citou, cara. Ele te citou porque tu era o Leão dentro de campo na cabeça dele. Então, eu tive alguns treinadores que foram pessoas extraordinárias da minha vida, Morganas foi o Servilho. E o Leão falou de você sorrindo. E ele aliás, é impressionante o tanto que ele está de bom humor. Não. Antigamente ele era um cara fechado, sabe? Parece que entrevista que foi a dele. Eu vi. Pessoal, assista aqui a entrevista do Leão, que foi espetacular. Quem não assistiu pode assistir, realmente é. E eu falei para ele, vendo de perto. E eu não sou de assistir. Eu fiz muito super técnico com ele, mas dessa vez eu falei para ele, pô, mas você é muito baixinho para ser goleiro só. E eu impulsão. Mas não saía do gol, sabe? Saía do gol. Tem a história de gol, depois contar pra gente, não. Eu sei que o Leão foi um dos caras que que eu mais me identifiquei. Te prestigiou também. Por quê? Porque tudo que estão fazendo hoje, os caras tendo de beirada até atrás, o meio tendo que voltar a recompor, ele fazia isso lá atrás. Então, quer dizer, o que ele não sabia era dar nome a isso. E hoje as pessoas dão nome, né? Cara de beirada, tampão, não sei o que, tudo disso. E, então ele foi um dos grandes caras que eu realmente entendi. E era um cara que gostava de ganhar. E ele, mesmo jogador, e depois como técnico, ele gosta muito positivamente de entrar na vida particular do jogador para dar conselho. Milton, ele não. Olha, às vezes que eu trabalhei com ele, bom, é que com ele não precisava também dar conselho, né? Porque eu era regrado, né? Certinho, né? Mas. E taticamente ele te elogiava demais. Mas praticamente, modéstia à parte. E esse aí, ó, Não. sempre te perseguiu. Não persegui nada. Você era o coordenador. O Cantinflas até que não é ruim, mas o Garrincha jogava mais. Como você, mano? Mas também aí é sacanagem, né? Esse gaúcho, eu vou dizer uma coisa pra você. Aí é viu? sacanagem. O Jorginho, eu sou ávido pro futebol desde 6 anos de idade, 5 anos de idade. E tinha o meu time de botão da Portuguesa. Célio, Toninho, Edu, Jorginho, Jones Esquerdinha ou Luiz Miller, que tu me falaste também. Luiz Não, não, repita isso aí. Célio, Toninho, Edu Marambon. Célio, volante, jogando no Palmeiras depois. O Toninho jogava muito. Toninho. Os caras falaram do sonho. Já tem o Edu Marambon, desculpa. Embora aqui eu fui ele, cara. Um cara tão legal. Cara, Tive com ele 1 milhão de vezes. Deu um dia abraço. 26, mês passado.
Nós tivemos um encontro dele até. Fred perseguiu muito o Edu. Muito magrinho, perna fina, que não sei o quê. O Edu tem jogou uma no história Santos, legal. no Santos, a Portuguesa ou Palmeiras? Foi o Edu. Flamengo. Flamengo. O Edu tem uma história legal. O Edu, quando nós subimos em 80, subimos de 83 para 84. E 84 Firetino, 83, o Edu, quando veio o seu finado Poi, Você pode. o finado Poi veio e falou: Um homem fino. Você não pode, você bate bem na bola, mas você não pode jogar não. Você precisa melhorar seu porte físico. Colocou o Edu, acho que foi 3 meses fazendo. Tirou ele do time completamente. Agora na musculação, o Edu ficou muito forte. Ficou muito forte, o Edu batia bem na bola. E acho que foi aí a grande salvação do Edu. Porque ele ficou muito forte, aí ele começou a fazer gol de falta. Virou o Edu que. Eu só não encontrei 2 vezes com o Poi. Em entrega de algum prêmio e tal. Mas que homem fino, viu? Que categoria O tinha. Poi é um dos grandes goleiros da história do São Paulo, né? Ele virou técnico. Né? Olha só de Mauro, ó, viu? Outro, hein? Dessor de Eu baixinho. vou falar uma coisa que Campeão eu do vou contar. mundo, só. 58. E foi o único cara dentro do São Paulo que falou que era mais bravo que o Tele Santana. O Poi. Mas seu pai deu uns tapas na gente aqui, a mãozão. É mesmo? Pau! Olha só. E sabe quem enfrentou ele? Rapaz, né? mas uma dele É mesmo? enorme. E sabe quem enfrentou? Que argentino forte. Enfrentou ele, que a gente acabou esquecendo de perguntar, o Muricy Ramalho. Ele tinha cabelo comprido, né? O Muricy, e o Poi não gostava. O Muricy 17 anos. Tudo certinho, É, igual no exército. só que, detalhe, o Muricy tinha 17 anos, ele era o terceiro reserva. Aí, jogava pra caramba, né? O Poi falou: Muricy, só o Muricy, a hora que ele entrou no campo de cabeludo, o Poi falou assim: cabelo não joga aqui. Ele falou: então não joga. Virou as costas e foi embora. 17 anos, terceiro reserva. Já era encardido. Já era bravo daquele jeito. Mas em cima Bateu de disso, frente olha com só, o Poi. tu citou que o Poi pegava e dava de vez em quando, né? Aquela brincadeirinha dele soltava. E o tamanho da mão dele? A mão dele é desse tamanho. Ele tem essa aqui, ó. Isso aqui é a mão dele. As relações, elas eram um pouco assim, mas se resolvia ali na hora, né? Não, mas não era de maldade. Não era de agressão. É uma brincadeira que ele brincadeira, tinha, mas soltava o braço, olha. Se ficasse esperto, você tomava uma palma Mas dele. né? imagina hoje isso acontecendo hoje com o jogador. Tá processado, tá preso. Eu queria chamar a atenção para isso. Era um negócio natural de uma brincadeira. Mas disciplinou muito jogador, né? Que tinha talento, mas não tinha ainda, sabe, condição de examinar jogo como você foi. O Leão falou, que você sentia, Mas eu tenho essa facilidade. entendeu? O jogo. Mas o Poi, eu conversei com ele 2 vezes, mas relativamente grande tempo, uns 15 minutos e tal, enquanto não começava o evento. Que impressão boa que eu tive daquele homem. Mas teve outro treinador também, que você vai lembrar ele como talvez como jogador, que também na minha carreira foi um dos caras que eu tenho. Tem 2 caras que eu tenho uma intimidade grande. Um falecido, que é o Tata, que pra mim ele. Trabalhou com o Muricy? O Tata não tinha personalidade pra comandar, mas treinador igual poucos tinham. Poucos. E o outro porque tinha foi, Tatá e Tata, né? e o outro foi Roberval Davino. O Bervaldo, grande figura. Treinou Juventude, eu me lembro. Gente Esse era- Gente fina demais. Juventude de Caxias do Sul, viu? Não sei se você sabe, viu, Gaúcho? Imagina Sabia. se não. né? Esse era fera. Mas conta aquela história. Uma vez eu te entrevistei, umas 1000 vezes, né? Você me contou a história do capitão. Volante da Portuguesa, um touro. Conta uma do capitão pra nós, vamos Ele ver. começa falando qual era o nome dele. Do Hollywood? Não, o pior. Hollywood. Hollywood, ele chegou, rapaz. Como é que você sabe? Jogou no São Paulo. Não, São né? Paulo. Ô, Jogou no cara, Grêmio. sabe não, Jogou no Hollywood, Grêmio em 99. Falou que tinha 21 anos. Eu falei assim, como 21 anos? Você não tem dente, pô? Nenhum dente você tem? Como é que você pode ter 21 anos? E aí nós fomos para Portugal, fazer uma excursão em Portugal. E chegou lá, nós estamos no shopping e tal, e pra lá, vem pra cá, vem pra cá. O danado do capitão virou e falou assim, rapaziada, vou comprar um telefone porque eu preciso conversar com vocês. Tá bom, capitão, você vai comprar um telefone, mas São Paulo também tem telefone? Não, não, não. Vou levar daqui. Vou falar com vocês em português. Falei, pô, em português você vai ter que falar, capitão. Não tem como, não. Em inglês eu não sei falar, você também não, não vai ter jeito. Mas como você vai falar? Você tem linha? Ele falou, como linha? Falei, capitão, precisa ter linha telefônica, senão você não consegue falar. Ele achou que comprando telefone em Portugal já não estava funcionando.
É igual o Manga que comprou o radinho na Suécia e ficou bravo que aqui no Brasil não pegava as músicas da Suécia. Ele chegou, rapaz, a gente ria demais com ele. Ele era uma pessoa. Adoro Manga. E foi um dos meninos, quando eu fui contratado pela Portuguesa Santista, o presidente virou para mim e falou assim: Jorge, quem que você quer contratar? Eu falei assim: como assim? Ele falou: preciso de um jogador que você. Eu falei: traz o capitão que ele resolve para mim, ele vai marcar para mim, para você, para todo mundo. E foi verdade. Onde está o capitão? O capitão cuidando da fazenda dele, né? Lá em Ribeirão Pires, eu acho. É um cara maravilhoso. Uma pessoa extraordinária. Humildade, cara. Extraordinário. Não, mas o nome dele é sensacional. Não, né? Hollywood é Hollywood. É com O, hein? Hollywood, não é Hollywood, não. É Hollywood. Escala portuguesa com Cantinflas e também com ele, o nosso jogador que nós estamos elogiando. O Capita? Aqui, o capitão. Vamos lá, deixa eu ver. Agora, puta, só cabeça boa você, eu não tenho. Sidmar. Sidmar jogou no Sidmar com S, viu? Jogou no Grêmio, Sidmar. Gigante. Nossa, gigante correu atrás de mim, cara, uma vez. Pô, 89. Se ele me pega, ele me mata, cara. Roberto Dinamite batendo falta. Tchau. Roberto jogou na Portuguesa. Uma. Jogou, né? Tchau. Duas. Tchau. Bateu 10, fez 9. Aí a última, rapaz, o gigante ia com o braço curto, né? Eu falava: gigante, você tá com o braço de urso. Você não tá chegando na bola do Roberto. Aí a última, rapaz. Pera, mas foi no jogo mesmo. Não, treinando. Treino. Ah, é. Aí o Roberto virou e falou assim. O Dinamite jogou na Portuguesa um Jogou em pouquinho, né? 89. Aí o Roberto virou e falou assim. Aí a última, né? Ele falou assim: eu vou pegar. Tá? E eu tô atrás do gol. Falei: você não vai pegar, gigante. O Roberto veio. E o Roberto, ele batia de um jeito que a bola fazia. Caía atrás da barreira, ela ia pro chão. Ela não ia no alto, ela ia no chão. Ele batia aqui, né? Ela fazia. Roberto, pau! Só que ela não veio embaixo, ela veio em cima. E o gigante estava pronto para cima. Quando ela veio em cima, ele foi, mas o braço não chegou. Chá! Na rede. Aí eu, gigante, você não pega nada. Nossa, ele saiu. Eu atravessei o campo e ele atrás, olhava para trás, cada vez ele ficando maior. Porque eu chamava ele de gigante. E se ele me pega, ele me mata, cara. Segura ele aí, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Hoje os caras não treinam falta, não dá. Aí vem. Gigante, né? Sidmar, Luciano, Eduardo, Mauro Ramos. O Eduardo não é Eduardo do Corinthians, o Albuquerque, não, né? César, lateral direito, que era irmão do Valdir, que era da Ponte. Eduardo, Mauro Ramos, esse já era tudo comigo no sub-20 da Portuguesa. Eduardo Ferreira. Eduardo, bom zagueiro. E o Luciano, que era o lateral direito, foi para a esquerda. Sim, foi o campeão mundial sub-20. Aí o capitão... Como é que você sabe disso? Porque Você quer humilhar, porque eu tenho estudo fama e de leio. Milton Neves é o que mais sabe tudo. E eu amo a portuguesa. Você fala umas coisas que eu não sei. Eu amo a portuguesa. Então eu fico com ciúme. E vai voltar, Mas você gosta da Portuguesa? Pode falar disso. Não, você lembrava. Depois vamos pegar esse gancho aí da Portuguesa. Capitão, Edu, Toninho, eu, Roberto e Lê. O Lê, que jogou no São Paulo, né? Jogou na Inter de Limeira. E no Inter. O Lê jogou Loirinho bonitinho, como você falava, né? Uma vez o Cilinho botou o Lê de volante contra o Guarani. Lê, Silas e Pita. Não sei se tinha, botou o Lê de volante. Miller e Careca, sabe até que foi o jogo? 3-0 pro Guarani. O Lê veio pra substituir o Careca, né? Eu lembro. Exatamente. Bom jogador, cara. Mas que também, o problema é que ele foi substituir só o Careca. Mas, Jorginho, você teve Galo, com o Leão também, né? Juventude, o Leão chegou depois. Aí teve Fluminense, o Leão não estava no Fluminense, e teve o Santos. Todos esses times que tu jogou com ele. Mas assim, ó, como é que foi a tua transposição? Como é que tu pensou em virar técnico depois? Depois desses elogios que fizeram a ti, que tu tinha uma ótima leitura de jogo. Então. Só que no Histórias do Futebol vocês estão vendo isso. Isso na realidade, Pretz, eu tinha isso desde garoto. Tinha hora que eu botou na cabeça que queria ser técnico, você jogador depois técnico. Eu olhava, via as coisas e eu achava que algumas coisas não estavam certo, mas respeitava, porque eu acho que você tem que ter respeito em hierarquia. Cara comandante, você é obrigado a respeitar. Mas eu sempre tive ideias, algumas coisas que eu podia dentro do jogo consertar. Aprendeu com o Candinho também? Cândido solto maior. Cara, eu acho que sim. Ele foi técnico 1000 vezes na Portuguesa. Eu já tinha. O Candinho é o maior técnico da Portuguesa. Otto Glória e Candinho, imagina. Eu já tinha isso. De todos eu fui pegando algumas coisas. Um comando, outros algumas ideias. Na sua grande maioria, o treinador
no passado são poucos que jogavam para frente. Até porque tinha jogadores com muita qualidade. Se fosse para frente, porque os jogadores tinham qualidade. Hoje se usa um pouco mais do sistema, você é obrigado a usar sistema para poder, porque a capacidade de jogadores caiu muito. Eu acho que a qualidade técnica e inteligência, os caras dizem cognitivas, né? Sim. Mas a inteligência mesmo de jogo, ela é muito pequena e a personalidade do atleta diminuiu muito. Hoje ele precisa muito do comando, eu vejo assim, hoje ele precisa muito do comando. E a época que nós jogamos, tinha muito cara que decidia, que tinha capacidade de decisão absurda. Absurda. Por exemplo, o Toninho mesmo, que você está falando. Sim. Toninho, se joga hoje... Tá ali no Milan. Qualquer time, o maior time do Brasil, do mundo, que seria hoje o Real, ele estaria jogando no Real com o pé nas costas. Cadê ele? Em Jaú, cuidando da mãe, tem um boteco lá e cuidando da mãe. Ele era um jogador extraordinário, ele tinha força, velocidade, cabeceava bem, sabia fazer gol, sabia tabelar. A única deficiência dele era a perna esquerda, que ele não tinha, mas em compensação ele usava a letra. Então era um cara... Quer dizer, como é que é? Explica aí, porque a letra trança a perna aqui, dá um A, né? Derruba, né? Alguns querem fazer, cai. Toninho fazia isso com uma facilidade tremenda. Ele ia pelo lado esquerdo, não cruzava com a perna esquerda. Ele aqui, ó... Explique melhor, porque o gaúcho aí, o prédio, tá boiando. Tá aqui o que é letra. Porque já tivemos 300 mil. Aí, Milton, ele faz mesmo aí. Tá de brincadeira. Não, mas quem foi esse Toninho? Vamos ver. O Toninho foi o meia-direita. Eu acho que ele foi pro Santos depois. Não, Guarani. Foi pro Guarani depois. Aí passou, acho que uma passagem no Flamengo, depois, a maioria das vezes ficou no Japão. Ele ficou, acho que 6 anos no Japão, 7 anos no Japão. Era o meio de campo e ataque da Portuguesa, histórico. Célio, Toninho, Edu. O Jorginho Cantinflas. Mandando um abraço. Célio hoje está em Santos. Mandando um abraço pro Silvio Luiz Pérez Machado de Souza, que no começo você não gostou do Cantinflas, né? Mas aliás, os jargões dele são os mais marcantes. Para mim, o maior narrador da televisão brasileira foi da Copa de 70, no Rio de Janeiro, lá, o Geraldo Luiz de Almeida. Geraldo Zé de Almeida. Nossa Senhora da Aparecida. Mas os bordões melhores da história do futebol na televisão são os bordões melhores são dele, Silvio Luiz. Você sabe que ele nunca gritou gol, né? Nunca. Ele não grita gol. Nunca gritou gol. Nunca gritou gol. Eu gostava muito do menino que sofreu um acidente, da Globo, como que era o nome dele? Que sofreu um acidente Osmar Santos? Osmar Santos. O cara que me inventou. Eu era repórter de trânsito do Detran. Gigante. E um dia ele foi lá no Detran para renovar a carta de motorista dele. E naquele tempo a mídia não era escandalosa, né? Quer dizer, escandalosa que eu digo é muito grande em relação a uma pessoa especial. O Osmar explodiu lá na Jovem Pan, na Avenida Ibiruna 713, mas virou um ídolo nacional. E o Osmar, ele chegava no Detran, como eu falei, 3 mil, 4 mil pessoas rotativamente. Virou um tumulto. O tumulto maior da história do Detran, enquanto eu estive lá, foi com a chegada do Roberto Carlos, o cantor, o dia que ele foi renovar o exame médico dele da carteira de motorista. Mas o Osmar, enquanto despachante, no caso era o assessor do diretor, Walter de Moraes Machado Supo, era o sargento Paulinho, Paulo Comba, tinha cabeça branca, e ele foi lá pagar a tru, pagar as taxas todas, né? Enquanto isso, fiquei conversando lá. Isso é interessante. Sabe quem estava? Pessoal dos Secos e Molhados, esperando o Franz João Ambrosio, o abelhudo Cofap Bandeirantes, primeiro repórter aéreo para cobrir trânsito em São Paulo. Então, o Franz não chegava. Então, lá estavam menos o... Nem o Mato Grosso? Só o Ney Mato Grosso não estava, mas tinha o Gerson Conral, baterista, e mais 2. E aí, como não chegavam os documentos, eu fiquei falando de futebol, que é a única coisa que eu sei falar mesmo. Com o Osmar? E o Osmar só escutando. Eu era um reportinho. E o Osmar, eu contava isso, falava aquilo, falava muito do Haroldo Fernandes, da Tupi, que ele gostava muito também, escalação de várias equipes de esporte, escalação de time de futebol, e ele não falava nada. De repente chegaram os documentos, ele foi lá lacrar o carro dele, um carro da Ford, que era importante na época lá e tal.
E aí eu peguei e falei assim, gente, umas 6 pessoas, 7 na sala. Sala de imprensa do Detran, 5º andar. Gente, ele saiu meio murcho assim, será que ele ficou chateado comigo? É o Gerson Conrad. Não falou por maldade, mas ele falou assim, mas também, pô, você não deixou o homem falar? Foi assim que eu conheci os bons, mas a história termina melhor. Ele lacrou o carro e foi lá, Avenida Miruna 713, onde era a Jovem Pan, TV Record. Tá? Hoje é o Hospital Moriá, do Edir Macedo, né? O titularzão lá da Record, onde eu trabalhei muitos e muitos anos também. Aí eu cheguei lá e o Fernando Vieira de Mello, porque agora morreu o seu Tuta. Sim. Eu fiz uma homenagem muito grande também, como todo mundo, mas lá na Jovem Pan, quem fez a Jovem Pan e também certas palavras no jornalismo brasileiro foram Antônio Augusto Manuel de Carvalho e o nosso querido Fernando Luiz Vieira de Mello. Aí o Osmar chegou e foi lá falar pro Fernando o seguinte, pô, Fernando, o rapaz lá que você pôs lá de repórter lá no Detran, o rapaz sabe tudo de futebol, de crônica esportiva, de jogador, ele sabe tudo. Aí o Fernando bate o magnético, naquele tempo era LP, né? Lia preferencial. Entendeu o Zé Carlos Marques da Rádio Excelsior. Fernando que tá na linha, porque ele era brabo, sabe? Um dos maiores jornalistas do mundo, Fernando Luiz Vieira de Mello. Ó, o homem tá brabo aqui. Eu falei, o que será que eu fiz de errado dessa vez? Ele falou assim, Mineiro, vem pra cá. Pega um táxi, mas eu não tenho dinheiro, não tinha mesmo. Não interessa, pega, quando chegar aqui a gente paga o táxi, mas vem cá. E é curtinho, tipo 5, 8 minutos. Cheguei. Fui lá no aquário dele, onde ele tinha um aquário dele na redação, ele falou assim, eu quero saber aqui agora se o Osmar mentiu pra mim ou se você mentiu pra ele. Então agora é o seguinte, você vai fazer futebol. Narciso Verniz está querendo aposentar, o homem do tempo. O homem do tempo. Entendeu? Então, você vai fazer. Mas se tudo que ele me falou de você não for verdade, você está demitido. Pô, morava num porão, pô, na Alfredo L 185. Aí comecei a fazer programa esportivo, mas eu não me limitava a só dar gol no Maracanã, gol no Beira-Rio, gol não sei aonde, entendeu? Eu comecei a comentar rapidamente, e a coisa pegou no breu. Orlando Duarte e Randall Juliano Matozzi. Os dois também começaram a falar nos bastidores. Esse rapaz aí é do ramo. Orlando Duarte. Que bom. Entendeu? Foi assim. Foi assim, mas tu chutava muita escalação. Não. Apareceu eu pra dialogar contigo. Né? Qual é time que jogava? Jaguaré, Brilhante Itália, Tinoco, Falso de Mola. Olha, aí. Jaguaré, Brilhante... Jaguaré tem que ser no supetão. Jaguaré, Brilhante... é o Vasco. É o Vasco. Entendeu? Jaguaré, Brilhante Itália, Tinoco, Falso de Bola, Rocinho, Mário Matos, 84 e Santana. Olha. Isso é uma memória boa, porque Ó, o Bruno, que é o nosso diretor aqui, deve estar feliz, vascaíno. nós estávamos dia 26 de novembro, de outubro, nós estávamos juntos, os 6 atletas da Portuguesa, e os caras lembrando de alguns lances, eu falava assim, gente, mas como é que vocês têm essa memória? Mauro Betti sabe tudo também. Eu não consigo lembrar de nada. Mas pegando o seu gancho, a gente está vendo agora as notícias que a Portuguesa recebeu uma proposta de um aporte de R$1 bilhão. Tô feliz com essa notícia. Então, Porque finalmente lembraram da Portuguesa, que tanto serviço bom prestou ao futebol brasileiro. E a Portuguesa foi o time mais roubado da história do apito do mundo. Não, e sabe o que é legal? Que desse 1 bilhão, 200 e poucos milhões para pagar uma dívida, 500 milhões eles vão transformar o Canindé numa arena e 280 milhões para construir um time novo. É dinheiro para construir. Fundamental. Olha, o John Textor, olha o que ele fez no Botafogo lá. Isso. Uma beleza. Mas a Portuguesa, tu vendo a Portuguesa nessa situação, por que a Portuguesa chegou nesse ponto, na tua opinião? Porque tu viveu uma época áurea da Portuguesa. Também por falta de apoio da imprensa. Só por causa disso? Não, né? Eu acho que aí foi os próprios dirigentes mesmo colocaram os pés pelas mãos. Infelizmente o ser humano ele é vaidoso. E na Portuguesa tem muita vaidade. E aí faz com que os próprios colegas ali, a maioria são descendentes de filhos portugueses, mas um quer derrubar o outro, Milton. Então não vai a lugar nenhum.
Onde você tem um reino dividido, não Certo. chega a lugar nenhum. Então Isso é fala, bíblico. fala do presidente Oswaldo Teixeira Duarte Oswaldo- e do Ivair, o príncipe. Você não pode passar sem falar do Ivair. O Evair, cara, o Evair eu acho que eu fui um dos últimos atletas, ex-atletas a estarem com ele. Ele, acho que uns 2 meses antes. Ele dele jogou um falecer. pouquinho no Corinthians, mas ele foi Lusa Futebol Clube. Uns 2 meses antes dele falecer, eu estive na casa dele. Ele já estava separado da esposa, sozinho. Ele e uma cuidadora. A cuidadora ficava até as 5, 6 horas da tarde, depois ia embora. E ele ficava sozinho. Ele preferiu assim porque não conseguia morar com a esposa e o filho no apartamento. Pelo menos foram as últimas palavras que eu ouvi dele. O Evair foi uma grata alegria. E o que Pelé que Servilho- o intitulou de Servilho, príncipe. E o Servilho que me apresentou, né? Porque essas pessoas tudo eu conheci pelo Servilho, esses atletas. Seu Servilho, a gente ia para casa dele de vez em quando, lá, ele nos convidava para almoçar. E aí ele tinha esse monte de amigos que iam no treino, ver, e a gente ia demais. Então o Servilho fez muita coisa. E o Evair, cara, eu não tive a felicidade de vir jogar, mas vi alguns lances dele na televisão. Nossa Senhora. Uma força e realmente parecia o Negrão. Agora, o Oswaldo Teixeira Duarte, espécie de Eurico Miranda. Então tem uma história do seu Oswaldo. Entendeu? Então, Porque ele era, igual o Eurico, né? Polêmico demais, mas a paixão dele pela portuguesa. Canindé é o Oswaldo Teixeira Duarte. Então, mas olha, a paixão daquele homem pela portuguesa é uma das coisas mais lindas do futebol. histórico. E a imprensa sempre meteu o pau nele e tal. As coisas boas, pouco se falava, mas ele era muito perseguido. Então- Mauro Betting queria acabar com a vida do Oswaldo Teixeira Então, Duarte. em 84, janeiro de 84. Janeiro, fevereiro de 84. Ele me chamou na sala dele. Aí eu fui, aí ele fez 2 perguntas para mim. A primeira, você tá bem? Tá feliz? Eu falei, tô. E você tá feliz na portuguesa? Eu falei, tô. Ah, tudo bem. Ele falou, então tá bom. Eu vou te apresentar uma pessoa e vou te fazer essa pergunta. Eu gostaria que você respondesse da mesma forma. Tá bom. Aí quando essa pessoa Chamou chegou, quem? Milton Teixeira, pai. Aí o Milton chegou, Presidente do Santos, você não sabe, Gaúcho, Claro que tem que te eu sei. ensinar. Eu até ia perguntar, o Milton Teixeira é o pai do Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira. Só pra nossa audiência. Aí seu Milton chegou lá, pois não, aí ele me chamou, conversaram um pouquinho, aí eu fui chamado, a secretária pediu para entrar. Aí eu sou Oswaldo, tudo bem, esse aqui é o senhor Milton, falei, prazer, não sei o que. Ele falou, presidente rapidinho, falou, Jorge, você está muito feliz na portuguesa? Eu falei, estou muito feliz. Ele falou, tá bom, obrigado, foi embora. Eu queria te Ele contratar queria me pro Santos. contratar pro Santos. Olha aí. Interessante. Vendo? Aliás, até pegando uma frase com... E essa é inédita. E não tinha empresário nenhum, né? O presidente foi falava lá falar direto. contigo. Olha só. Aí, Pegando- tinha 19 anos. Pegando uma frase que o Milton fala tanto, a audiência rotativa, fala um pouco, até pra nossa audiência, da sua carreira. Onde você começou, por onde você passou? Cara, eu fui o seguinte, eu só fui atleta porque estava escrito nas estrelas que eu ia ser atleta. Porque essa carcassinha, como diz o Leão aqui, né, que falou que eu era uma coisinha lá, andando lá, os caras falavam, mas quem é esse cara? Chegou a assistir o Leão, né? Estamos reprisando. Sim, eu vi. Assistam o Leão Para aqui, mim foi o melhor goleiro que eu vi jogar, né? E o melhor goleiro que eu joguei chama-se Tafarel. São 2 feras. Nunca tinham tamanho para ser goleiros e viraram. Ele falou de você com carinho, viu? Então, eu tenho o maior carinho por ele, eu tenho realmente, isso é recíproco. Tanto é que as pessoas falam que eu era filho dele, né? É verdade. Mas não dá pra ser. Aí o cara pegou. Ele é muito bonito, né? E eu não sou tão bonito. Aí eu peguei e falei assim, bom. Eu tava falando agora até. Do início de carreira. Aí o que aconteceu? Eu não era pra jogar futebol, porque o Milton conta da história dele que era muito simples. Eu tive um Natal, Milton, que eu comi 2 pedacinhos de pururuca porque a vizinha nos deu, né? Meus colegas ganhavam bicicleta e tal. E eu e meu irmão, a gente ganhava um par de meia. E que era um presentão maravilhoso. Mas vem cá, nós tínhamos a felicidade de ter um par de sapato por ano, não é isso? Ah, mas nós tínhamos a felicidade de ter um por ano. Era assim. Quando o pé crescia, você cortava a ponta.
Cortava a ponta do bicho aqui, do tênis. Aqueles conga, meu. Cortava aqui. Ficava a ponta do pé pra fora. Porque você sempre foi milionário. Para com isso. E aí o que aconteceu, né? Uma vida muito Eu lembro simples. também de um Tendó que tinha. Tem dó. Chamado Tendó, porque era um tênis dos pobres, vamos dizer assim. Era lona, né? Em vez de couro, Sim. né? Lembro. E dava um chulé. Demais. rapaz. O tem dó é da pena, é isso, é a mesma coisa. Tem dó, mesma coisa. dá Graças pena. a Deus nunca faltou comida. Mas a gente era muito simples. Eu nasci, o chão da minha casa era de barro quando eu nasci. Onde que você nasceu? Eu nasci na Brasilândia. Nasci dentro de casa mesmo, não tinha esse negócio. Em São Paulo, Brasilândia é o bairro de São Paulo. Hoje moça, Hoje é ainda bem, a mãe tá lá, vai no hospital, fica uma semana. Não, assim, que é o correto e tal. Os Mas meus naquele já tempo, nasceram. seja o que Deus quiser. Os meus já nasceram maravilhosamente bem, né? Quantos filhos? Eu tenho 2. Tenho um no céu, que é o É, a gente Renato, sabe. né? E o Lucas. Aliás, vamos ver as fotos dos dois aí, ó, Aí, tá vendo? aí, o que acontece? O teu filho que tá com você, ele tem panca de jogador, até de jogador de vôlei. Não. Ele é comprido. bom no que ele faz. Ele é bom Vai no lá. que ele faz. Ele mexe com finanças, é bom no que ele faz. É um mão de vaca danado, puxou o pai. Aí, o que aconteceu? Você fez um patrimônio bom? Meu, eu tenho, graças a Deus, hoje... Porque teve um colega teu que tive juízo. jogou tudo fora. Eu tenho muitos. Eu ajudei e ajudo muitos. Mas uma hora vai parar, né? Porque eles têm que criar vergonha na cara e cuidar da vida deles. Senão... Mas hoje você tem um bom patrimônio. Mas hoje, graças a Deus, tive juízo. Que bom. Eu tive juízo. Tipo o Leão, compra imóvel. Ele falava sempre isso para os jogadores. O seu finado Almeida, que é... Por que eu fui atleta? Porque assim estava escrito. Porque eu não tinha realmente carcaça para jogar futebol. Minha mãe falava assim, filho, eu não entendo você com esse tamaninho jogando no meio daqueles cara grande, eles só vão te machucar. Eu falava, mãe, é o que eu sei fazer. O que aconteceu? Eu trabalhava, eu jogava com 14 anos no time do São Remo da Itaberaba. Como é que chama? São Remo, De Itaberaba. Taberaba é um bairro, viu, de São Paulo. É, viu? sei, e aí eu jogava com eles, eu tinha 14 anos, jogando com os adultos. E nesse meio termo, eu fui conhecendo o Jair, que era o irmão de um dos atletas e dono do time. Conheci o alemão, que era o goleiro, aí eles tentaram me levar no Palmeiras, não deu certo. Só que em janeiro eu arrumei um emprego, meu. Eu era office boy de uma empresa chamada Sopetra, importação e importação, aqui na Barra Funda. Comecei a trabalhar. Aí fui pro Palmeiras, falei pro seu Marquete, você passou, tá, mas quanto vocês me pagam? Ele falou, 1.500 cruzeiros. Eu falei, desculpa, obrigado, mas eu ganho 7, preciso sustentar meu pai e minha mãe. E larguei, fui embora, deixei o Palmeiras, fui embora. E aí, passando assim um mês, o seu Almeida me convidou, o Jair me convidou para conhecer o seu Almeida, finado Almeida. Foi um paizão na minha vida. Português puro. Ajudou muito, gastou muito dinheiro com a portuguesa e se não fosse eu no final da vida, tava complicado. Mas Aí, olha, eu e os 2 filhos que ele adotou. não sou pitoniza nenhuma não, mas porque esse apoio lá de fora, de empresários aqui de dentro, a portuguesa vai decolar. Tomara, Sabe por quê? Deus continue. Porque ela é muito querida. Muito, demais. Não tem, é zero. Não, um de estádio muito bem localizado, nossa senhora. Ela tem tudo para Rejeição zero. Rejeição zero. Todo corintiano gosta português. Todo São Paulino gosta português. Todo santista gosta português. Ela tem tudo para ser. Todo palmeirense gosta português. Pô, Português e Grêmio em 95? 96? O estado inteiro de São Paulo torcendo pra Portuguesa. sim. César, o Emerson, o Rodrigo Eu tava lá Fábio. no Olímpico no segundo jogo, tava nos 2 jogos aqui lá. Não, o Grêmio operou a portuguesa. Não operou nada. Aqui a portuguesa faltou bola para administrar o resultado. Mas Tava 1-0 para nós. Foi 2-0 aqui, um gol do Galo de falta e um gol contra do jogador do Grêmio, Marco Antônio. Faltou um pouco de experiência. Galo, outro Aí tremendo. na volta pro é o caralho. seguinte, começa o jogo, aí é que tá o detalhe. 1 minuto de jogo, o Paulo Nunes faz 1-0. O Olímpico veio abaixo daí. E a portuguesa teve chance para matar o jogo. Rodrigo Fábio, Alex Alves falecido. Tá na cara do gol. E aí no fim do jogo, aquele gol, né? Espírita do Ailton, né? Na realidade, o César era só. César é... Colocou ela para quê? Exatamente. Mas o capitão estava em frente. O capitão fala alguma coisa, ele deixa passar, ela tinha ido. Mas Tava nesse jogo, né? Tava vendo, né? Tá vendo? vendo. Um candeeiro técnico, né? Então o que aconteceu? Eu conheci o seu Almeida, Sim.
E aí você foi pra Portuguesa. Aí eles me levaram. Aconteceu a mesma coisa. Cheguei lá, o seu finado Hermínio. Zagueiro, batia pra caraca. Como é que chamava? Seu Hermínio, volante. Pô, desse eu não lembro. Aí ele falou que quando ele ia jogar contra o Negrão, os caras falavam que ele tremia pra caraca. Quem? Colebeck. Aí ele falava assim... Marcador de Pelé, maior gelada do mundo. Batia, mas ele não parava de fazer gol. Nossa senhora. Aí o senhor Hermínio virou pra mim e falou, ele falou, me dá os documentos que eu preciso te inscrever. Eu falei, me inscrever no quê? Aí ele falou, não, é que eu preciso federar você. Eu falei, tá bom, mas quanto vocês pagam? Ah, 1.500. Eu falei, até logo, obrigado, eu vou trabalhar porque eu preciso... E deixei a Portuguesa e foi embora. Aí o senhor Almeida me convidou para uma reunião, virou para mim e falou, o que é o seu sonho? Eu falei, olha, hoje o meu sonho seria cuidar do meu pai e da minha mãe. Eu tenho que sustentar meu pai e minha mãe. E depois, se possível, um dia poder jogar futebol, mas se não der, paciência, segue a vida, vou fazer outra coisa. Quantos que não tentaram e não deu certo? Muito melhor que eu, muito. E aí o que aconteceu? O senhor Almeida virou e falou, tá bom, e se você recebesse o mesmo salário do trabalho? Aí eu falei, já podemos pensar, mas... Dá 300 a mais. Aí eu falei, não, aí eu já falei, vem na hora. Como, mas, tá, como isso? Ele falou, não, eu pagaria para vocês. Eu falei, tá, mas como eu devolveria para o senhor? Jogando. Porque eu já tinha recebido outras propostas, mas só que eu tinha que pagar os caras, amigo. Falei, tem que devolver. Eu falei, pô, mas como é que eu vou? Então já tinha empresário, né? Na época já tinha uns malandrão. Aí eu falei, não. Aí eu falei, olha, ele falou assim, você só tem que respeitar a portuguesa. Legal. Aí eu falei, não, mas eu tenho que devolver para você. Ele falou, não. Fica tranquilo. O que eu tô fazendo é por você e pela portuguesa. E você fala baixinho, o jogador sempre grita com o outro e tal, passa pra cá, porque eu sou, vai aqui, não sei o quê. No campo você falava baixinho também? Não. Porque foi isso que aconteceu. Eu só fui de atleta porque Deus quis. Personalidade. E aí me deu personalidade. Inteligência, né? Você jogava muito com a cabeça, né? Eu tinha que brigar com muita gente para poder jogar, porque os outros eram tudo... Qual é o gol inesquecível que você fez na vida? Você não vai ter. Foi contra o Vasco do diretor. De bicicleta na Taça São Paulo. Portuguesa e Vasco, Taça São Paulo, uma chuva miserenta. Como é que foi o gol? Aí eu já tinha até... Alguém, não lembro quem, enfiou a bola, já tinha passado da bola. Aí eu girei aqui, bicicleta, ela... Que legal. E aí você começou na Portuguesa, depois... Aí eu fiquei 10 anos na Portuguesa, 10 fui anos? Pro Palmeiras. Lembro. Aí fui afastado como laranja podre. Pô. Mas não era, mas faz parte. Mas o treinador não teve culpa. Você tem um jeito de santinho total. Não, santo eu nunca fui. De laranja podre, nada. Mas é que eu também tinha e hoje eu já bem menos, né? Mas eu tinha a língua muito comprida, eu falava na lata as coisas e isso incomodava as pessoas. Sim, quem fala a verdade incomoda. E aí eu incomodei muito o preparador físico. E isso fez com que um dia, num jogo do Botafogo pra lá, eu fui afastado. E aí fiquei 5 meses, cara, sem emprego. Mas Deus foi muito justo comigo, muito bom comigo. E aí eu Depois do Palmeiras. voltei Aí voltei em Santo André, saí de lá e eu fui pro Paysandu. Nós fomos campeões lá no Paysandu, estadual. Papão da Curuzu. Voltei pro Santo André. Lá, precisa do Atlético e do Papão. Paysandu, Remo e Paysandu. Aproveita para mandar um grande abraço para o Papão. O futebol paraense é maravilhoso, né? Muito. É pena que é longe, mas é maravilhoso. O clube do Remo era muito bom, mas caiu de produção. Subiu para a Série B agora. Subiu. E vai ter o Paysandu tá em qual? Tá na B. Vai ter o clássico. Então ano que vem tem Remo Paysandu de novo. Ano que vem Remo Paysandu. E aí voltei. O Curuzu é o nome do estádio. Você não sabe. É o bairro. É o Baianão, que é o campo do Remo. Eu fiz jogos dos dois, cara. E o Papão da Curuzu, que é o Paysandu. E hoje é uma coisa bonita. Quando eu cheguei lá, eu tinha que atravessar num pedaço de madeira, uma poça d'água. Eu falei assim, meu Deus, eu vou voltar, pelo amor. Saindo do Palmeiras, eu falei, quando eu vou morrer, meu... Uma biquinha d'água assim, fria. Eu falei, caraca, que bom. Também aquele calor lá não dá. Aí voltei pro Santo André. Santo André eu joguei mais um ano. Aí fui pro Juventude. Curitiba.
Aí joguei no Curitiba. Jogou com o Tião Bachá? 3 meses sem, não. Ficou 3 meses sem. Como que era o nome daquele alemão que era do Curitiba, que foi jogar? Krieger, seu Krieger. Seu Krieger, falecido agora. Seu Krieger, gente boa Considerado o maior jogador da história do Curitiba. Primeira vez que eu saí de Muzambinho, eu fui para Curitiba, né? Passei fome e frio lá. Mas valeu a pena. Deixei de ser vagabundo, quem tinha a vida simples, mas tranquila demais, nem precisava fazer força nenhuma. E eles montaram um time em 1971, técnico Tim. Eu não sei que você não sabe. Elba de Pádua Lima. Então tá bom. Tô levantando a bola pro senhor. Por você ficar no meio para evitar Célio Maciel, o goleiro morreu em Florianópolis. Trabalhou no Grêmio. Célio, Hermes Pescuma, Cláudio Marques e Nilo Neves, que revelou um tal Rogério Ceni. Quem inventou o Rogério Ceni foi Nilo Neves, antigo lateral esquerdo negro, tarracado, do time do Curitiba. Então era Célio Maciel, Hermes Pescuma, tinha 10 metros de altura, começou na Portuguesa, né? Célio, Hermes Pescuma, Cláudio Marques, que era do Santos, e Nilo Neves. Hidalgo, Relatinho e Leocádio. Tião Bachá, Paquito e Rinaldo. Isso. Tá vendo? Você não sabe nada de futebol. Campeão do povo. Torneio do povo, então, campeão. E campeão E qual é o nome do Tião Bachá? Não sei. Sebastião Ferri. Tá bom. Você tem que estudar mais, E o Gaúcho. ponteiro esquerdo era o Aladim depois. Que veio. Não, depois. Jogava muito, hein? Veio do Bangu, veio pro jogava Curitiba. muito. Pessoal, jogar. vocês estão vendo isso aqui só no História do Futebol, só falar um Agora pouco tu da me nossa... provocou, viu? Rafael, André, Gomes, Heraldo e Dida, Almir, Marildo e Tobi, Lela, Índio e 85 Edson. agora. Repita. Rafael Camarota. Meu amigo. André Gomes, que jogou no Corinthians e no Guarani. zagueiro. Heraldo Dida, que jogou no Palmeiras e no Corinthians. Sim. Aí era Almir, irmão do Tonho e do Sérgio. Veio pro São Paulo, Almir. O Almir jogou no São Paulo, jogou na Portuguesa. Jogou na Portuguesa. Jogou na Portuguesa, Almir. Almir, o Marildo, não era Amarildo, Marildo. Marildo. E No Tobi. cartório, na hora de... Tobi, um meia negro, né, um jogadoraço, cara. Lela, o pai do Alexandre e do Richarlison, Índio, centroavante. E o Edson, ponta esquerda, que começou no Flamengo. Foi pro Curitiba, foi pro Cruzeiro e jogou no Inter. Quebrou a perna. O Lela tinha, pra falar em perna, o Lela tinha perna curta, né? Técnico, sabe quem? Enio Andrade. Enio Andrade, que dizem que foi um dos maiores... Que o homem... Curitiba de 85. Eu não o conheci pessoalmente, mas entrevistei por telefone, mas uma gentileza, viu, Gaúcho? Não, só falar aqui, pessoal, para vocês, a Elizabeth, né, nossa patrocinadora, tem com uma promoção super legal esse mês de novembro, que é o Black November. Você tem que assistir as lives deles no canal. O canal aí é o elisa.bet.oficial no Instagram. E todo dia tem uma live, e nessa live vocês vão ganhar um prêmio. Lembrando que o Ministério da Fazenda já liberou a Elizabeth, então vocês podem apostar tranquilamente aí. E aí... E aqui temos que falar do nosso apoio, do açaí. Lá vende arroz, feijão, essas bom, coisas. hein? Você nem sabia. Não, você sabia entendeu? porque tem perto de casa. O açaí é bom. maravilhoso. Isso é pertinho de casa. E o Cicred, onde eu sei que você e o Mauro Beto são os jornalistas mais Cicred é ricos do empresa Brasil. gaúcha, ressalta isso. Isso é verdade. Exato. Cicred. Quer mandar um abraço pro... Jaime Basso é o presidente lá, Exato. entendeu? Legal. Aí Ele é o John Kennedy dos supermercados do Brasil. Opa. Gostou dessa? Gostei. Então, eu vou pedir para vocês também mandar um abraço para duas pessoas que a gente citou aqui que são legais, que é a Renata Assis da Mideia e o Gabriel Porto do Sem Parar também. Um abraço. Mandar um abraço. Gabriel Porto e Renata Assis, um abração. Pô, você tá com a memória boa, conseguiu decorar esses dois nomes na hora, hein? Eu também. Um segundo Agora, eu depois. fiz um podcast com ele lá no... Sem mimimi. Mas no Slow, lá, como é que chama lá? O Flow. Não, Flow. Eu conheci o rapaz lá, o Igor. Igor Coelho. Não, o cara é demais. Mas demais. E ele é a cara do Boulos, entendeu? Ele fala que... Que isso? Quando ele encontra... tá no supermercado, vem um leitor Sofrido do Boulos, ele. fala bem pra ele. Fala bem. Mas depois do Curitiba, Então, aí... Juventude. Galo e Fluminense, foi isso? Juventude. Pelo que eu me lembro é Não, isso. Paulista de Jundiaí. Paulista de Jundiaí. Aí tem duas coisas legais. Primeiro, quando o Leão chegou lá na Juventude, né? Nós sentados assim, né? Aí ele, bom dia. Ninguém respondeu baixinho. Ele, vou de novo. Presidente, vou de novo. Bom dia aí, todo mundo bom dia, né? Aí A turma respondeu um bom dia fraquinho. De medo, respeito a ele. Eu acho que sim. Os caras morriam de medo. Nossa, tinha um no Santos então que tremia. Ô, Leão! Quem? O Atirso! Tirso, lateral esquerdo. Lateral Lateral esquerdo. esquerdo. Em 98. Aí... Começou no Flamengo, foi pro Santos. Jogou 97. 97. Começou no Flamengo, Foi o né? Atirso do Flamengo? Sim, jogou no Santos. Jogou no Santos. Bom jogador. Lá jogador. pra caramba. Aí o Leão chegou e falou assim:
Por isso que o Juventude nessa situação. Olha as porcarias que tem aí. Eu, Júnior, Galeano. Aí, olha essas porcarias que tá aí. Aí me chamou. Vem cá. Fala, Léo. Que história é essa de meia? Aí eu falei, é a posição que eu vou jogar. Não, você não vai jogar de meia. Eu falei, não, eu vou. Não, você não vai. É ponta. É de beirada, por isso você tá em time pequeno. Vou ter que jogar em time grande, porra. Jogar de beirada. Eu falei, não, Léo, você vai... Não, vai jogar aqui assim, ok? Tá bom. Aí fui, machuquei, fiquei fora. Os meias eram Adriano, que era de São Paulo. Adriano de São Paulo. Cuca, Giancarlo, Isso. eu. Cuca, um cara sério também. As pessoas não lembram, esse time do Juventude era um dos primeiros da Parmalat. Então escalhe o time inteiro. O de 85, de 95, eu me lembro mais do time de 99, eu me lembro mais. O de 95 eu me lembro, foi campeão da Copa do Brasil. Foi eu. O de 99 era Emerson, que é presidente do Bahia hoje. O Emerson Goleiro, que é presidente do Bahia hoje. Marcos Teixeira, Capone, Índio e Denis. Lauro, Flávio, Mabília e Wallace, Maurílio e Márcio Mexerica. Técnico falecido Valmir Louruz. Quem colocou o Laurinho? Zagueiro, negro, forte. Foi zagueiro. Quem colocou Itaqui de lateral foi o Leão, pô. Foi o Leão que colocou Itaqui de lateral. E esse Adriano que vocês falaram, aquele que era camisa 10. O Adriano que foi campeão mundial. Mundial, que foi aquele golaço. Exatamente. Achava esse cara Base do São Paulo. achava um baita de um jogador. Base do Baita São Paulo. de um jogador. Mas Ele foi o jogar Gaúcho- muito na Não, base do Guarani e jogou no São Paulo. O Gaúcho Depois foi nunca pro fui com a Japão. tua cara. Mas eu tô impressionado. Porque falar do Vasco, do Corinthians, São Paulo, então é moleza, Flamengo. Você lembra de time médio e pequeno. Esse time do Juventude que o Jorginho tá falando, eu cobri, porque eu cobri a maioria desses jogos, que eu fazia muitos jogos do Juventude na época, né? E o Leão estreou em Juventude e Flamengo, te lembra? O Apolinho era o técnico do Flamengo. Foi onde caiu o preparador Foi onde caiu físico. o preparador. Porque na O realidade... Apolinho, o falecido Washington Rodrigues, era o técnico do Flamengo nesse jogo. Juventude e O Flamengo. comentarista tão forte lá no Rio que virou técnico. Exatamente. Aí eu... Mas desculpa, Jorginho. Vamos ver se você realmente é um Não, mas deixa o chutador. Jorginho falar. Então fala, Jorginho, porque afinal o entrevistado é que eu sei. Exatamente. Aí o Leão virou pro preparador físico, que vale a pena agora, o nome, gente boa demais. Aí ele falou assim, o Leão perguntou pra ele, falou, esse time consegue correr 90 minutos? Aí o preparador, 120. O Leão falou o seguinte, se ele não correr, você caiu. Ele fez homem a homem, marcação homem a homem Marcação, contra o Flamengo. Nossa. O time, caiu. 1-0 Flamengo. O do Romário. Romário sabe. Aí o treinador assumiu o filho de uma das pessoas que eu mais admiro também no futebol, que é o filho do Espinosa, o Rivelino Espinosa. O Espinosa é o... Rivelino Espinosa, né? O Valdir Espinosa é o pai dele. Esse Espinosa, ele é um dos treinadores, taticamente, era fudido. Era na época. Aliás, o que tem de Rivelino no Brasil, porque é um nome Por lindo. causa do Rivelino. A de Rivelino. Roberto Rivelino. Então, Claro, uma das claro, pessoas Rivelino. que eu mais admirava no meio, que é o Espinosa. Espinosa é uma das pessoas que eu tenho um Grande carinho. figura. Não é? O Valdir Espinosa, lateral direito, ele tá firme? Falecido. Morreu? Infelizmente. Morreu ano passado. Infelizmente. E depois, quando você acabou a carreira, você começa técnico. Porque você foi técnico em alguns times Então, do aí Palmeiras, no Juventude teve esses. Aí foi onde eu me machuquei. Quando eu voltei, o Leão falou: agora o Mauricinho tá bem na beirada, eu não vou tirar. Eu falei: cara, fica tranquilo, só que eu não vou jogar mais na beirada. Eu vou disputar com os caras do meio. E aí teve um treino, um coletivo, né? E aí o Leão começou a ficar bravo. Aí começou a dar esporro nos caras. Você de camisa 7, mas ficava no meio do campo um pouco. Eu já tava pra dentro, jogando, treinando na meia. Só que eu tava no time de baixo. Aí eu virava pra ele e falava assim: para o treino e conversa com os caras. Aí ele olhou pra mim. Ele olha assim mesmo. Aí nós tum 1-0, tum 2-0, 3-0 pra nós no titular. Nossa, ele tava doido, ele tava explodindo. E eu aí passei a segunda vez. Para o treino e conversa com os caras. Ele olhou assim. Ele olha de cima a baixo. E foi embora. Terceira vez que eu falei, Milton, aí ele, para o treino. Tá aqui o treinador de vocês agora, é o Jorge. Só no Histórias do Futebol. você Essa tem é isso, inédita, hein, assina o mano? canal. Essa é Milton, eu não inédita. sabia se eu entrava na terra, se eu subia, eu não sabia o que fazer, cara. Aí ele foi, trocou a camisa, deu a camisa, nós viramos o treino. Aí dali pra lá, nunca mais eu
deixei de Aí trabalhar. ele te levou pro Santos e pro Galo também. Aí ele quis me levar pro Atlético Paranaense, cara. Ele foi pro Atlético em 96. Aí ele foi pro Atlético. Você é impressionante, é. Seu Milton Neves melhorado. Não, cara, eu acompanhei a carreira toda do Leão. Aí ele me liga. Prédio, ele me liga. Só que me ligou e deixou no Viva Voz. Aqueles negócios de reunião lá, tem aquele telefone lá, o cara aperta ali e deixa no Viva Voz, né? E o presidente, o Atlético, estava na reunião. Oi, Jorge, aí, tá bom, tudo bem? Tá bom. Pô, tô aqui no Atlético, vem pra cá. Eu falei, pô, Leão, tô aqui no Paulinho Jundiaí, pertinho de casa, tal. Quanto você paga? Ah, eu pago 3x. Falei, 3x eu ganho aqui, pô. E outra, esse seu time aí não paga ninguém, pô. Tá sempre atrasado. Pô, o presidente estava ouvindo. O presidente já era o Petralha. Ele era o Petralha, ele Já era o Petralha. Era o Petralha, porra, mas essa foi Em demais. 96 já era o Petralha. Já era o Petralha. Aí eu fui jogar contra o Atlético, o Petralha lá de cima me chamando de mercenário. Interessante. O Petralha é um Só que, ó, novo Eurico futebol é minha vida, vocês estão vendo isso, hein? Você acha que o Petralha é o novo Eurico Miranda? Não. É diferente. O Petralha transformou o Atlético Paranaense numa potência. O Petralha conhece muito. Só que o Atlético ficou, como é que eu posso? Ficou muito soberbo. Sabe quando o clube fica numa gestão espetacular? É isso mesmo. O mal deles é Mas isso. os caras que mandam no Atlético hoje, eles se acham, sabe, o último clube do mundo. E não é bem assim. Mas o Eurico foi um bem pro Vasco também, vai, E o Petralha é pro polêmico e Atlético, tal. né? Mas, Jorginho, ó, Um grande presidente. Gostaria muito de ter trabalhado com ele. a tua questão de treinador, cara, porque eu acho assim, ó, o principal fato que eu posso dizer de ti como treinador, e eu acompanhei tudo, porque eu cobria muito o Palmeiras na época. Eu errei muito. Não, mas foi quando tu virou o treinador, entre aspas, interino, mas o Palmeiras decolou com o Jorginho no Campeonato Brasileiro, começou a ganhar. E o ápice veio em Palmeiras 2, Flamengo 1 no Maracanã, em 2009, onde ali o Palmeiras disparou na liderança. Você não sabe que o dirigente estava com medo. Eu sei disso, viu? Disparou na liderança no Maracanã. E eu nunca mais me esqueço que depois do jogo, eu entrevistei. Sabe o Savério Orlandi, que é candidato agora à presidência do Palmeiras? Ele era o diretor de futebol, lembra? E eu entrevistei ele no vestiário do Maracanã. O Jorginho é o treinador do Palmeiras. E ali, né, Jorginho? Ali ele ficou em cima do muro. E logo depois chegou o Muricy. Né? Foi ou não foi? Mas Foi. por que aconteceu isso? Porque o Palmeiras tinha decolado contigo, cara. Então, ali foi o seguinte. Isso eu não sabia, viu? O Toninho me ligou 11 horas da noite Toninho Cecílio. em casa. No telefone de casa. Eu falei, pô, Toninho. Falei, vem pra cá agora no CT. Falei, como? Dá um tempinho, uma meia hora, depois você sai daí. Falei, mas como? Você quer que eu vou fazer aí? Não, vem pra cá, que eu te conto. Falei, tá, eu vou falar o que pra Suzana? Você tá me ligando, meia-noite eu vou ir pro CT. A Suzana vai achar que eu tô indo pro Brega. Tua esposa, né? Eu falei, pô, ela tá aqui do meu lado, cara, com o zoião desse tamanho aqui, velho. Eu vou falar o que pra ela? Aí ele falou que o Vanderlei tinha saído e tal, que eu ia ter que fazer o jogo no domingo. Quem tinha saído? Vanderlei Luxemburgo. Bom, cheguei lá, conversamos. O Vanderlei já tinha ido quando eu cheguei. Já tinha saído. Cheguei, aí reunimos. O Toninho e o Dr. Gilberto de Pulo vieram conversar comigo. Jorge, olha, assumi o jogo domingo e tal, contra o Santos. Eu falei, tá bom. Mas nós vamos procurar um treinador, então você vai ser interino, depois você fica como auxiliar. E eu deveria ter feito isso mesmo, mais tempo. Eu acho que aí foi meu grande erro na minha carreira. Tu não quis calhar, né? Não é que eu não quis. No meio do caminho teve algumas coisas e eu sempre tive personalidade forte. Aí eu comecei a atrapalhar o treinador que estava lá. Mas você fala tão suavemente, como é que você era polêmico? Então, eu sou assim mesmo, eu falo suave e tudo, mas o baixinho, quando começa a irritar o baixinho, ele começa a crescer e aí não tem tamanho para ele. Esse foi o meu maior defeito no meio, sabe, Milton? E o que eu tenho que falar, eu não mando recado. E o jogador de hoje, o atual, não dá para mandar muito recado. Hoje você tem que saber conversar, porque eles mudaram. Realmente mudaram. Se eu for tratar o meu filho como eu fui tratado, eu não vou ter o meu filho em casa. Eu não vou ter meu filho. Entendeu? Então é diferente. A forma de conversar com eles é diferente. Eu me dou muito bem com os meninos, mas o meu problema não é os meninos. Meu problema sempre foi as pessoas de fora. Os fora. Porque, Milton, você ser atleta é uma coisa, você passar a ser treinador é outra coisa. Então, quando eles me convidaram, eu só fiz uma pergunta pro Dr. Gilberto e pro Toninho. Eu falei, quem vai comandar? Vocês ou eu? Porque se for vocês, eu não vou ser bonequinho de
Que recado. Marionete. Mas que bela pergunta, hein? Sou eu que vou... Não, então as minhas 10 são minhas, legal. Aí o doutor Gilberto, eu poderia falar uma pergunta? Posso fazer um pedido? Eu falei, antes de eu fazer qualquer pedido, eu vou tirar fulano de tal, porque no meu time ele não vai jogar. Nossa, nós pensamos a mesma coisa. Eu falei, então, o dia que o senhor for pensar em pedir para sair alguém, o senhor pense 2 vezes. Eu acho que eu sei quem era o jogador, mas não. Não, eu encerrei a carreira dele. Eu sei quem. É o Moza, que hoje está subindo no Mirassol. Moser, volante. Moza, eu tive uma conversa com ele tete a tete, chamei ele na sala, só eu e ele, falei, comigo você não vai jogar. Se você quiser, se você nem no banco você vai, se quiser esperar um outro, você espera, tá olhando no olho dele. E ele desse tamanho, né? É assim. É o Moser, o Moza? Não, Moza. Moza. Volante, que era cabelinho encaracolado, né? Não, desse eu não lembrava, incrível. Técnico do Mirassol, tá subindo o Mirassol pra Série A. Era do Curitiba, pô. Isso. Veio No futebol Minha Vida você tá vendo Flamengo, isso tá, essas coisas. Seleção pré-olímpica. E aí nós começamos. Eu não vi o time do Palmeiras jogar porque eu não podia dar chance aos meus diretores na base, que eram pessoas extraordinárias, a dar satisfação de um time que eu não comandava. Mas o Palmeiras jogou mal, o que você acha? Eu falei, não acho nada, eu não vi. Então eu não via mesmo. Eu só vi o Palmeiras jogar uma vez com o Vanderlei, que foi na final do Campeonato Paulista contra a Ponte Preta, que eu levei meu filho no estádio para ver o 5-0, dentro do Parque Antártico. Como é que você sabe disso? Porque nós estávamos juntos na transmissão. Você tá me irritando. Tu não lembra, a gente estava junto Porque na eu tenho transmissão. fama de o maior lembrador de coisa, mas ele me humilha. Não, e o técnico da Portuguesa é o Sérgio Guedes, em 2008. Foi goleiro do Santos. Gente fina demais. Jogamos juntos no Palmeiras. Cabelos. Tá treinando Grêmio Prudente. Ainda continua, Milton, ainda continua. Continua. Mauro Betti Continua com falava o que o cabelão. Sérgio Guedes era o homem mais bonito do Brasil. Mauro Betti também- especializado em homem Então eu bonito. também sou bonito. Aí aconteceu isso, e aí nós começamos. Aí foi contra o Santos, deu 1-1, nós estávamos ganhando, 1-1. E um dos lances interessantes, Milton, foi que houve um escanteio, né? No primeiro dia de treino, houve um escanteio, e o Cleiton Xavier foi bater. Aí eu falei para ele assim, eu quero a bola aqui, quero que o Danilo entre aqui, primeiro, o Danilo entre de primeiro pau e o Diego venha depois. Minto, que o Diego entre no primeiro pau e o... Diego Souza. E quem entrava era o Danilo. Eu falei, não, eu quero que inverta. O Danilo cabeceia melhor que o Diego. Então a bola vindo, era melhor para o Danilo pegar ela no meio do gol. Danilo, zagueiro que foi para o Udinese. E o Diego, como grande, o Diego puxava todo mundo. Aí os dois olharam para a cara do outro e não fizeram. Aí falei pro Cleiton, falei, bate aí a bola aqui. Se ela não for eu vou, aí eu bato. Aí passou o lance. Eu falei, por que eu quero o Diego? Porque o Diego vai raspar. Quem vai fazer o gol vai ser o menino que vai entrar no segundo pau. Aí eles não fizeram, o Danilo foi, aí eu parei o treino e falei, por favor, eu gostaria que fosse o Diego. E não vou falar de novo. Deu para entender? Tá bom. Aí o Diego ele foi com raiva, mas ele foi com muita raiva. Aí ele subiu assim, ele foi testar, ela raspou, caiu lá no pé do cara, o cara, tum. Aí um menino que estava na categoria de base, trabalhando comigo, que estava treinando lá, o Love, virou e falou assim, se eu fosse vocês, eu não duvidava dele não. Quando ele mandar fazer as coisas, pode fazer. Daniel Lovinho, né? Daniel Lovinho. Como é que você sabe tudo? Porque eu acompanhei todo Olha, o trabalho deles. Pode falar eu já falei com o Cicred, já falei com o Açaí. Com ele eu não trabalho mais. Vou falar com a Porque Elizabeth ele também. sabe mais que eu tô enciumado. Sabe por quê? O Jorginho era técnico sub-20, eu cobri a Copa São Paulo, eu conheci o time dele e conheci o Mas o Jorginho. que você vê xeretar aqui na Copa São Paulo, sendo um gaúcho? Copa São Paulo, do Rio Grande do abertura, Sul, lembra? né? Palmeiras e não sei quem, Rio Claro. Isso. O Jorginho. Mas por Rádio Gaúcha? Eu era o coordenador. Tinha o Daniel Lovinho, o técnico e o Jorginho. Por era Rádio coordenador. Gaúcha? Não, cara, pela Rádio Bandeirantes. É porque eles também, Milton, eles não tem nada pra fazer no final do ano, não sabem fazer férias. Aí Mas não, nessa não, história é o não, seguinte, os caras, né, estavam te desafiando. Não, aí que aconteceu, os caras queriam, entendeu? Aí aconteceu isso. E dali em diante, aí nós pegamos, ganhamos. No outro dia, acabou o jogo contra o Santos, o Diego querendo brigar com o quarto zagueiro lá com o Domingos. Quase tirei no intervalo. Verdade, quebrou o pau, cara. Ele machucou o tornozelo. Aí no final, cara, no outro dia o Diego veio conversar comigo e falou assim, eu errei. Desculpa.
Deixa comigo que vou ajudar. Aí ganhamos de 3 depois do Avaí lá, e foi. Aí pegamos o Flamengo, Flamengo e Maracanã. a diretoria, mas com medo de nós tomar uma piaba. Quanto foi? 2-1 pra nós, fora chocolate. 2 gols do Diego Souza. 2 bolas na trave. Não, Um de Diego e o outro do centroavante. Diego. O primeiro do Obina? centroavante. Não, o gringo lá, o cabeludo enrolado. Ortigosa. Ortigosa, Paraguai. Aí 2-0. Mais 2 bolas na trave, uma do Diego e uma acho que do Cleito, ou do David. E depois nós só tomamos um gol por causa do meu lateral direito que não cumpriu, teve que entrar o que era rapidinho lá. Saiu o menino, entrou ele, Fabinho Capixaba. Caminho Capixaba. Aí, tá me humilhando. Como é que eu faço? Ainda bem que você tá aí pra eu poder lembrar dessas coisas. Mas é muito jogador. O Fabinho veio do Mirassol. Mirassol. Ele e um volante chamado Sandro Silva, os dois. E eu achava que ele só sabia dos times do Rio Grande do Sul. E o Palmeiras perdeu o título, o Muricy até veio aqui também, né? E o Muricy assumiu depois. Eu acho que E aí ele perdeu o Maurício Ramos, Pierre e Cleiton Xavier. o que perdeu isso, nós Perdeu perdemos. esses 3 jogadores. E mais o Diego que veio da seleção baleado. Exato. Com a cabeça um trevo. Perdeu esses 4, o time já não foi o mesmo. Por isso que foi campeão, senão teria sido campeão. 2009. 9. 2009. O Aí Muricy ia ser 6 Hexa. vezes campeão Eu- na sequência. Hexa. Eu pedi pra sair porque a torcida já estava incomodando o cara, gritando meu nome. Acabava, eles empatavam, perdia, os caras começavam a gritar meu nome e tal, aí eu pedi pra sair. E aí depois você foi seguir carreira de técnico. Aí eu pedi pra sair porque aí eu prefiro. Eu não quero atrapalhar a vida de ninguém. Nunca quis atrapalhar a vida de ninguém. História muito real nisso no futebol. né? Falei isso pra um. Que eu não queria atrapalhar. Eu não vou ajudar? Não. Nunca atrapalhar eu não quero. Foi essa uma frase que eu tive numa reunião. E No pra gente encerrar aqui hoje, o que você Não, tá mas eu fazendo? quero cumprimentar vocês da produção por ter trazido o Cantinflas aqui. Gigante. Entendeu? Porque eu não aguento mais esse gaúcho. Porque eu, História de vida, é muita história. Então, não, mas eu estou muito surpreso positivamente com as coisas que ele falou. Com essa humildade toda. Não, o Jorge entendeu? Mata num cara, cara. Impressionante. Nossa Senhora. Mas quem Você trouxe cobriu o o Juventude naquela. Ah, foi você que trouxe, Prete. Fred sempre trouxe. Olha Cobriu o isso. Juventude em 95, cara. Eu fiz quase todos os jogos do Juventude. Então naquele escala campo. Juventude Então você- inteirinho, vamos você me ver. diz- Não, mas a escalação também tem lapsos de memória. Você está cara. em péssima fase. Não tô. Esse time de 95. Ele consegue ir lá em cima e lá embaixo. ele vai no céu e no inferno. Esse time de 95, as pessoas não lembram, né? A última rodada da fase classificatória do Brasileiro, tu vai te lembrar desse Qual era o jogo. nome do goleirão Fortão? Eu não lembro. Isoton? Zoton. Isoton. Não, Saiu o foi Isoton. Eu vou embora. Isoton não Era tem. nome de remédio. Não é possível. Nome de remédio, O Isoton. cara sabe. Isoton. É sobrenome, né? Sobrenome que a gente brincava, nome de Eu remédio. vou me expulsar aqui de casa. Né? Era Odair, Sandro Blum. E Sandro Blum, que veio pro Palmeiras depois. Aí o Leão levou o Que era muito nome. André, não é o André, meu Deus, que foi afastado comigo. O Andrei, O Andrei. Aí lateral esquerdo era o Paulo César. Paulo Sérgio, Paulo Sérgio. O volante era o Flávio ou o Júnior. Flávio Júnior, Galeano, Galeano, eu. Aí o que é o Mário Maguila, né? Laurinho na direita. Não, na direita. O Tony de centroavante. E o de beirada era O Mário Maguila veio antes, e aí ele saiu. O de beirada era o que era do Palmeiras, o menino. Não quero mais gaúcho. Mário Maguila parece Meia, um jogador outro de meia que eu falei. Mozambique. E aí, olha, Giancarlo. olha o que é o futebol. Última rodada da fase classificatória. Juventude e Palmeiras. Os dois aparmados. Te lembra disso? Foi. Baita polêmica. E aí? Juventude vai entregar, porque o Palmeiras tem que ganhar, para o Palmeiras ter chance ainda da semifinal. O Juventude ganhou o jogo. O Juventude ganhou o jogo do Palmeiras. Na E última- hoje, o que você tem feito? Você está trabalhando com futebol? Tô. Eu errei muito na minha carreira, porque eu falei pra vocês, eu tinha dificuldade de ser político. Um grande político, né? Sabe, falei, vai. Eu não sei, não. Eu falo as coisas. E ainda mais se os caras não sabem nada, e aí eu apelava. Falava, Gente, são mas uns uma otários. surpresa pra mim, que eu sempre achei você o cara mais doce do mundo Eu sou nas mesmo. entrevistas. E como você tá vendo Minha aqui? esposa me acha um docinho de coco. Não Mas- azedo, né? Mas é. Mas com os jogadores. Né? Mas aí, não é com o jogador, com o jogador. é eu com o tudo bem. sistema. Agora, com as pessoas. Porque eu acho o seguinte, Milton, eu sempre achei assim. O que adianta eu trabalhar, por exemplo, num clube e levar 3, 6. Nós estamos em 8 aqui, vamos colocar. Desses 8, 4 eu não vou usar de jeito nenhum e o clube gastando com esses 4. Dá, né?
Não é certo. Não, é certo. Eu não acho justo isso, entendeu? E tá cheio hoje. Mas para terminar aqui, Foi isso. porque você é enganador. Ah, para, meu. Tu deixa o Jorginho terminar. Qual Ele é- trabalhou no Figueirense agora. Eu queria Qual é saber time que rapidamente. jogou com Maidana, Cânio, Lescânio, Caetano, Gonçalves, Abadian? Perol. Não dá, meu. Você não vai Perol, conseguir. Perol. O nome é bom, cara. Maidana, Cânio, Lescânio, Caetano, Gonçalves, Abadi, Pedro Rocha, Pedro Saci e Spencer de Joia. Esse é o maior jogador da O história. Joia era chamado de Roia. Né? Peruano. Mais que o Pedro? Aí, ó. Peruano, Roy. Ele sabe tudo. E o Eu não Spencer- quero mais esse cara. E o Spencer Vai lá é pra... equatoriano. Mas ele tem um professor, pô. Não, mas Tem, ele sabe tem mais que mesmo, eu. tem mesmo. Aí, ó. Ele é um gênio, esse cara. Mas só pra fechar, porque o futebol Eu tô catarinense- encantado com a tua simpatia e com as tuas histórias, viu? Só para fechar, o futebol catarinense hoje ele está muito por baixo. E você esteve no Figueirense. E o Marco Aurélio ia estar lá agora, né? É, o que fizeram com o Figueirense É, e fizeram a Marco mesma Aurélio coisa com a Cunha. Portuguesa. O Figueirense, entre aspas, é importante isso, foi a primeira SAF, entre aspas, sério. Mas uma SAF disfarçada. Uma bandidagem. É, também. olha, o Figueirense arrendou o departamento de futebol para uma empresa que seria uma primeira SAF. Pode entre falar aspas. empresa. Não, eu não me lembro da empresa. E essa empresa... Elefantes. Qual é? Elefantes. Elefantes, que é uma empresa de investimentos. Essa empresa assumiu todo o departamento. O Figueirense era uma potência do futebol O catarinense. Figueirense caiu por causa disso. E aí o que acontece? Essa empresa assumiu e o Conselho Deliberativo deixou o futebol com os caras. Assumiram um monte de coisa, contrataram um monte de jogador. Sabe o que a empresa fez? Foi embora. Embora. E deixou um passivo gigantesco num clube que não é tão forte nacionalmente como os outros. O que aconteceu? O Fluminense não consegue o Figueirense consegue sair da Série C. Ele começou Está na com Série C há 5 anos. 175 Tá vendo? milhões, hoje já Mal- tem 600 milhões. Má decisão lá E hoje você atrás. estava falando, então hoje vocês continuam trabalhando com futebol. Sim, sim. Só que hoje eu não quero ir para qualquer barca. Primeiro que eu gosto de ganhar. E ganhar é difícil. Segundo que eu gosto de fazer o time jogar bem. Porque é o seguinte, você vai no estádio para ver seu time. Você quer que ele ganhe, simplesmente ganhe, ou você quer ver ele ganhando jogando bem? O que é mais gostoso? Não era ver jogar? Por quê? O Tele falava, né? Porque jogar bem é gostoso. É bom para os olhos, é bom para o ego. Mas vai convencer o dirigente se quer jogar bem. E aí é duro, aí você trabalha pelo resultado. Então, para ter resultado, você precisa ter time, jogadores bons, não adianta. Se você não tem jogadores bons, treinador nenhum faz nada. Bom, pessoal, vamos aqui agora falar da Elizabeth, né? Que é para você apostar no seu time de coração, até as melhores odds. E aí, Jorge, o que a gente faz? A gente tem aqui uma tabela, né, de jogos aqui e lembrando, né, que esse programa aqui tá indo no ar no dia 19, então a gente tem 3 jogos hoje, né, que o programa tá indo pro ar, de eliminatórias. E aí a gente faz um palpite aqui pra ver quem que vai ganhar. Pode falar, eu já sei quanto vai ser. Mas esse bolão eu ganho alguma coisa? Não, só Depois, Você ganha 50 latas de doce de leite de Muzambinho. Opa, aí é bom, hein? então vamos lá, vou começar com o convidado. Brasil e Uruguai. Jogo é aqui no Brasil. Brasil. Quantos? Quanto você acha que vai ser? Tá 1x0, 2x0, tá bom. O Uruguai tá bem, né? O Uruguai é o terceiro, né? Mais ou menos, né? Brigaram com o 1x0, Bielsa. então, 1x0, 2x0, tá bom. Enquanto estamos gravando, o Uruguai é o terceiro Não, tem colocado. razão, mas a seleção, o clima não tá legal. o clima não tá legal, é Os verdade. jogadores Qual é o são outro jogo? Brasil e Uruguai, o que você acha? Não, eu quero falar de Brasil-Uruguai. Bom, como eu joguei e conheço futebol, Uruguai 1x0, gol aos 31 do segundo tempo de Gutierrez. Eu torci bastante pro Uruguai na época do Lugano. Mas acho que o Brasil, 1x0 pro A Brasil. seleção brasileira atual não é culpa de técnico, de CBF, de ninguém. Nós não temos jogador. Verdade. O Dorival Silvestre Júnior, um tremendo de um bom caráter, entrou numa... Então querendo derrubar ele. Entendeu? O Dorival é honesto, igualzinho o tio pai dele, o Olegário Tolói de Oliveira, que você nem sabe quem foi o Olegário. Não tem jeito de pegar o homem. Entendeu? Então é muita sacanagem. Não tem jogador para convocar. Não tem, não. O Brasil hoje, até exagero, é uma Bolívia em má fase, seleção brasileira. Você acha que vai ser quanto? Brasil e Brasil e Uruguai. 2x0, Brasil. 2x0. Argentina e Peru. Argentina e Peru, 3x0 pra Argentina. 3x0. 2x0 para a Argentina. Vai ser uns 3x0 pra Argentina também. E aí temos Colômbia e Equador, que a Colômbia tá muito bem. A Colômbia Tá é a bem. segunda, né? E o Equador é um Futebol. time um time bem treinado. O Equador é treinado por um argentino hoje, o Sebastián Becassese. Aí, é ridículo, ele humilha, gente. Então vou começar com você, Milton. Colômbia e Equador.
A Colômbia, depois daquela safra lá de Valderrama e Companhia Tá Limitada, com uma geração boa agora. como cresceu o futebol da Verdade, Colômbia. tem toda a razão. Desgraçado do Ramos Hoje só tem o joga Luiz lá. Dias, Milton. Colômbia 3-1. Luiz Dias, que é o craque do Liverpool hoje. E o Rami só joga lá, Rami né? só joga Tem lá. jogado pra caramba no São Paulo, só joga lá. Vai ser Colômbia 2-0 pra Maria, que é a prima da minha esposa, tá morando lá em casa, que é colombiana. Então, por ela, vai. Maria, 2-0 pra Colômbia. 2-0. 2-1. Escalha a Colômbia do Valderrama e mais 10, vamos ver. Tá, eu me lembro só do meio para o goleiro Iguita, né? Do meio para o Marulanda, zagueiro, tinha o Escobar, que morreu assassinado. Essa é a defesa, né? Aí tinha na frente Álvares, Valderrama, Rincon, o Rincon de meia. Né? Na frente, Asprilha, Valência e Valenciano. Falou o time inteiro. Não, do meio para frente. Não, mas é impressionante. Agora, Fred Rincon Valência, cansei de entrevistar. Gente, eu sou talvez o brasileiro mais que adora o futebol e da própria pessoa, a educação dele, porque ele tem aquela cara de bandoleiro, né? Aquele jeitão dele. E, aliás, morriam de medo dele, né? Os atacantes, ele parava assim, era... Acho que até o Pelé ia ter dificuldade de passar o Fred Rincon Valência. Como eu gosto dele, cara. Esse jogador aí é um jogador raríssimo, tinha que estar, sabe, Ele conhecido tá no time muito. de todos os tempos do Corinthians, pra mim. Ele tá. Nossa, o que jogou bola esse Nós cara. estamos jogando Corinthians e Santos. 98, semifinal? Lembra? Não lembro Semifinal. se foi a semifinal ou se foi do jogo. Eu sei que a bola veio pra ele aqui, aí ele foi dominar. Eu vindo aqui, ele fez assim, ó. Uá! Graças a Deus, cara, eu sou baixinho, passei aqui por baixo, né? Aí eu bati nas costas dele assim, dá licença. Ô, Negrão, naquela época podia chamar, né? Negrão, se você estraga mais que tá estragado, eu mato você. Ele olhou assim, Judinho, eu não vi que era você, desculpa. Mas que jogador, que jogador. O nome dele é maravilhoso, o futebol dele é maravilhoso. E eu estive em 2 jantares, conversei muito com ele. É uma pessoa maravilhosa. Acabou nos deixando, né, pelo acidente Mas tinha automático. 2 caras que jogaram nesse time que também são fantásticos, hein? Aristizábal e Asprilha. Aristizábal jogou muito. O Aristizábal jogou muito, E no Dodô. São Paulo e no Santos. Né? Com o Dodô, Aristizábal e Dodô. E no Os caras não Cruzeiro. sabiam, eles não sabiam fazer gol feio. Chamado de Ari, né? Jogou muito no São Paulo, no Santos e no E Cruzeiro. o Asprilha ainda tinha uma coisa, um coração maravilhoso. O Asprilha vinha vindo na rua, E jogava. os caras pediam alguma coisa, tirava a roupa, dava Maior entendia. derrota da Argentina na história. Foi 5-0 para a Colômbia. Jogar demais, Dentro do jogar demais, Monumental, jogaram demais. com Asprilha e Rincon. Pessoal, infelizmente vamos ter que encerrar aqui o Futebol Minha Vida, Jorginho. Aplausos para o Espetacular, espetacular. Pô, mas também tá na hora do almoço. Jorginho, vamos fazer um bate-bola bem rápido. Melhor jogador que você viu? Pra mim, É, que eu vi mesmo, Zico. Zico. Melhor técnico que você viu ou trabalhou? Ah, eu tive vários. Leão, Espinosa, Oswaldo, Servilho, Roberval, enfim, são treinadores que eu não esqueço. Melhor jogador estrangeiro que você viu? Maradona. Melhor time que você viu jogar? Flamengo do Zico em 81. Se fosse hoje técnico da seleção, escolher a melhor seleção de todos os tempos, que você viu, que você jogou. Ah, pra fazer só uma seleção com 11 não dá não, é muito jogador, cara. Você pega a seleção de 70 e pega a seleção de 70 e 82 e faz ali os melhores. Eu sou Só quase que o assim. goleiro seria o Leão. O Leão. Eu faria isso, só que eu colocaria o Romário no ataque. Só isso. Ah, eu ainda tenho o Ronaldo, Ronaldo Fenômeno, tem o Ronaldinho Gaúcho, que pra mim foi o... Nossa, é difícil, hein? É difícil. Qual foi o jogo da sua vida? O jogo da minha vida? Olha, eu não tive um jogo assim, mas eu acho que foi a minha estreia na Portuguesa quando eu tinha 16 anos. Ali eu comecei a ser atleta profissional, né? Então, contra o Juventus, nós perdemos ainda de 1-0. Aí foi o meu primeiro jogo, eu acho que é o jogo da minha vida. Título mais emocionante? Cara, por incrível que pareça, eu não me emociono com título, não. Eu me emociono mais com as pessoas, né? Então, os títulos que eu ganhei, todos eles foram legais, mas passou, ninguém lembra. Eu nunca me preocupei com isso. Seu ídolo de infância? Leão, Ademir da Guia. Quem te inspirou a seguir na carreira? Zico. Melhor amigo no futebol?
Ah, eu tenho alguns. Tenho o Anderson Lima, Betinho, Biro, Toninho Cecílio. Enfim, eu tenho alguns amigos que... Fernandinho, são caras que são maravilhosos na vida. Muito obrigado pela sua